Meninas, tudo bem com vocês? Eu sempre tô aqui dando dicas de intercâmbio, tirando a dúvida de vocês. Mas uma pergunta que eu recebo muito: Luana, conta um pouco mais sobre a sua experiência de intercâmbio. E hoje eu decidi dividir com vocês a minha experiência, a minha história de como tudo começou com o meu grande amor pela Ilha Esmeralda. Ou seja, como e quando a Luana, lá de 22 anos, tomou coragem de ir para um país desconhecido, uma língua desconhecida, um clima totalmente diferente do que ela estava acostumada, para um lugar onde ela não conhecia absolutamente ninguém. E um detalhe importante: sozinha. Sim, com 21 para 22 anos eu fiz intercâmbio literalmente sozinha. Não fui com amiga, não fui com mãe, não fui com pai, com irmão, com ninguém. E de verdade, hoje eu tô aqui para contar como essa experiência simplesmente mudou a minha vida. Tudo começou lá atrás, vamos rebobinar essa fita, quando ainda Lulu era uma pequena menininha. A minha ligação com a língua inglesa começou lá atrás. Primeiro porque a minha tia-avó, ela era professora de inglês na escola americana em Campinas, e eu considero essa minha tia-avó como se fosse minha segunda mãe. Tem até uma tatuagem aqui, ó, pra ela. E ela era professora de inglês, vivia na casa dela e eu sempre escutava muito ela falando em inglês. E por conta dela, o meu pai aprendeu a falar inglês. E além disso, a irmã do meu pai, minha tia, era casada com um inglês. Então sempre quando eu ia passar férias na casa deles, eu escutava os dois conversando em inglês, metade português, metade inglês. Então eu sempre tive a língua inglesa muito presente na minha vida desde criança. Meus primos, uma prima minha nasceu na Inglaterra, por sinal. Ela cresceu em São Paulo, mas toda vez que eu ia passar férias na casa dela, então eu sempre escutava ela falando inglês, ou desenho na televisão passando em inglês, enfim. Eu tinha tudo para falar inglês. Só que o que aconteceu? Eu peguei o ranço do inglês. Vocês não têm noção, gente. Eu não queria ver inglês assim, ó, pintado de ouro na minha frente, porque como muita gente da minha família por parte de pai falava inglês, existia uma pressão psicológica. Eu acho que não eram nem eles que faziam essa pressão, era mais eu mesmo, psicologicamente falando, tipo, nossa, quanta gente fala inglês na minha família e eu não falo, eu não entendo. E aí comecei a não querer, sabe? Eu queria me afastar em vez de ser estimulada por aquilo. Por quê? Também não sei. E aí, no meu auge dos meus 21 anos, eu trabalhava na área de publicidade e propaganda e eu tinha muita vontade de crescer na área. E uma das coisas que precisa pra área é ter o inglês. Eu fazia aula de inglês de segunda a quarta e pensa na alegria de ir pro curso. Zero vontade. Mas aí eu falei, cara, já tentei algumas escolas, já fiz algumas escolinhas de inglês, já tentei de tudo e o inglês não entra na minha cabeça. E aí eu decidi, preciso aprender inglês na marra. E foi aí que eu decidi, preciso fazer um intercâmbio. Gente, sério, em janeiro pra fevereiro de 2012, eu tomei coragem e decidi fazer intercâmbio. E em maio, eu já estava na Ilha Esmeralda. Vocês têm noção disso? Foi muito rápido. Mas uma coisa que eu acho legal dividir com vocês é porque, como a minha família, por parte de pai, muitos falavam inglês, eu sempre tive uma família que me incentivava muito a ter essa experiência. Não só eles, como minha mãe também. Graças a Deus, eu tive uma família que me incentivou muito. E isso me ajudou muito a decidir, tomar a decisão e realmente já embarcar rápido. Porque eu tive uma família que me ajudava em relação a me incentivar psicologicamente, porque financeiramente, meu filho, foi ó, deste bolso que saiu. Aliás, isso é uma coisa muito importante de dizer, que na época do canal do Casal em Dublin, eu gravei um vídeo com a minha mãe, por sinal o Bruno gravou com a mãe dele, nesse vídeo é muito legal, e a gente justamente conta um pouco da diferença, né, de como que foi pras duas mandar os filhos pro intercâmbio. Então, caso você esteja tendo alguma dificuldade de, poxa, convencer sua mãe, seu pai, poxa mãe, poxa pai, me incentiva, me ajuda, vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem, porque eu sei que é difícil, não é todo pai e toda mãe que incentiva, até porque, gente, é um outro país, uma mudança, isso às vezes causa, né, um medinho, uma insegurança nos papais. Então, assista esse vídeo que tá muito legal. Enfim, voltando ao assunto, início de maio, eu literalmente decidi dar o primeiro passo pra um dos maiores investimentos da minha vida, que com certeza foi a razão do meu desenvolvimento pessoal, de um grande amadurecimento. Enfim, resumindo, uma experiência
incrível na minha vida. Eu nunca tinha saído do Brasil, então assim, qualquer coisa de diferente, claro, eu já tinha viajado de avião, mas qualquer coisa diferente pra um embarque internacional era novidade pra mim. Então, era novidade pra mim passar pela imigração, era novidade pra mim passar por uns raios-x diferentes, tudo foi diferente, placas com outras línguas, o avião, tipo, eu lembro até hoje que na hora que eu vi o avião assim, enorme, porque eu sempre viajei só pelo Brasil, então o avião pra voo internacional é maior, e eu olhava aquele avião e falei, meu Deus, eu não sabia nem que existia um avião tão grande desse, e as aeromoças falando em outras línguas, e sério, no avião, eu lembro até hoje, eu fico arrepiada só de lembrar, olhando pra janela e vendo aquela ilha chegando próximo, eu lembro até hoje, só de lembrar eu fico emocionada, do quanto eu não estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo, porque eu sempre tive o sonho de conhecer outros países, outras culturas, mas sabe quando você assim, não leva muito a sério esse sonho, você sempre tem esse sonho, mas assim, você acha que você nunca vai conseguir conquistar. Não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu. Eu lembro até hoje que eu sentei do lado de um italiano de 80 anos que tava super empolgado, que ele tava indo pra Espanha, porque a minha conexão foi pra Espanha, Madrid. Que ele ia encontrar uma prima dele de 82 anos e eles iam fazer uma viagem juntos pela Espanha e eles estavam super empolgados. E eu fiquei pensando, cara, com 80 anos o cara tá pra cima viajando, eu quero ser desse jeito. Ali eu já comecei meu intercâmbio, né? Conhecendo pessoas de outras culturas, tentando se comunicar porque ele tinha um idioma e eu outro. Maravilhosa experiência. Enfim, desembarquei em Dublin e pensa num medo da imigração. No Brasil, o meu inglês era intermediário. Cheguei lá e fui pro básico. Pessoal, isso acontece muito. Não criem expectativas com o nível de inglês de vocês do Brasil. Eu acho que o intermediário aqui do Brasil é, quem sabe, o verbo to be, porque lá não sou intermediário. Cheguei lá no básico. Então, eu tinha muito medo da imigração, porque vai que eles me perguntem qualquer coisa e eu não sabia responder nada. Mas eu acho que esse medo é normal, né? Principalmente eu que nunca passei por imigração, então eu tinha esse friozinho na barriga. Chegando na imigração, obviamente eu estava com todas as minhas documentações, tudo ok. E aí eu cheguei lá na hora e eles começaram a me fazer algumas perguntas. E eu só fiquei, yes. Gente, não façam isso, pelo amor de Deus, porque vai que eles estão falando: olá, Luana, seja bem-vinda, eu queria saber melhor, o que você veio fazer na Irlanda? Você veio aqui ficar ilegal, fazer uma baderna no meu país? E eu lá, yes. Não, gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Treinem algumas frases, nem que seja só sorry, I don't speak English. Só isso. Mas assim, ele já vai entender que você não tá entendendo nada do que você ficar respondendo yes, igual eu, louca, nervosa. E aí, vai que acontece alguma besteira, né? Então não façam isso. Enfim, graças a Deus não foi o meu caso, deu tudo certo. Ele percebeu, eu acho que eu tava bem nervosa. Ele me pediu pra ver os 3.000 euros. Eu entreguei o comprovante, nem sei como que eu entendi isso, mas tudo bem. Consegui passar. Na hora eles até pediram pra eu tirar uma foto num fundo branco para registro de sistema, e isso é até algo legal de se falar. Todas as experiências de passar pela imigração acaba sendo uma diferente da outra. Claro que a grande maioria é muito similar, principalmente se você tá com todas as documentações ok, se você nunca foi deportado, né, em alguma imigração por algum motivo, normalmente você passa tranquilamente. Mas normalmente tem algumas pessoas que tiram foto, outras não. Eles às vezes fazem perguntas diferentes para as pessoas, não é tipo um roteiro, eles fazem as mesmas perguntas pra todo mundo, não é? Tudo vai depender muito do oficial, se ele foi com a sua cara, se não foi, se ele gostou e tal, enfim. Então, o que eu estou falando é a minha experiência, isso não quer dizer que vai acontecer com você, tá bom? Enfim, passei na imigração, graças a Deus, e fui correndo pegar minhas malas, que aí é uma outra tensão, né? Porque, infelizmente, acontece às vezes de uma mala ou outra ser extraviada, mas não se preocupem, porque normalmente a companhia aérea devolve pra vocês depois de alguns dias. Por isso, uma grande dica, não saiam do portão de desembarque. Se a sua mala não chegou, vai direto dentro do saguão das malas, lá no balcão de informações, e fala: perdi minha mala e agora estou desesperada, me ajude, e eles vão te ajudar. Ai, Luana, mas eu não sei falar isso em inglês, meu querido. Lá no aeroporto
aeroporto tem Wi-Fi, então você já baixa o Google Translator se você não souber falar alguma coisa. Mas mesmo assim, um grande diferencial de cliente Blue Intercâmbios quando desembarca na Irlanda é porque se você tem algum problema com mala extraviada, lá já tem Wi-Fi, você conecta e já deixa um recado pra gente. Pessoal da Blue, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu não sei o que fazer, que a gente vai ajudar. Você passa o telefone pra pessoa que tá te atendendo, a gente fala com ele por telefone e a gente vai te auxiliar nisso. Não se preocupe, que vai dar tudo certo. Mas no meu caso, eu estava lá na esteira esperando minha malinha. Graças a Deus, todas as minhas milhares de malas chegaram, porque eu sou bem exagerada e levei várias malas bem louca. E assim, nem metade eu usei, tá, gente? Primeiro que não segura tanto frio e segundo que você fica doido lá com um monte de preço e acaba comprando. Enfim, peguei minhas malas e eu, bem louca de novo, não contratei transfer. Por quê? Agora, senta que lá vem a história. Vou contar uma história à parte pra vocês entenderem o porquê que eu não contratei transfer. Eu tenho uma amiga da mesma cidade que eu, lá em Maringá, a Dani. Um beijo, Dani, maravilhosa, que tinha feito intercâmbio de 3 meses na Irlanda antes de eu ir pra lá. Ela falou: Lu, eu fiz grandes amigos e eu vou te indicar 3 amigos que eu sei que se você precisar de alguma coisa, eles vão poder te ajudar. E um desses amigos é o Gabriel, e foi ele que foi me buscar no aeroporto. E foi muito legal, porque ele fez um vidinho, eu desembarcando. Por sinal, senhor Gabriel, você está me devendo esse vídeo até hoje. Faz 7 anos que você me deve esse vídeo, que ele falou: depois eu te mando. Miguel, não me mandou até hoje, tô até agora esperando. Podia estar botando nesse vídeo aqui pra ficar mais emocionante pra vocês assistirem, mas não tem esse vídeo até hoje, eu desembarcando. Aí ele foi, a gente pegou o bus, o Dublin Bus de dois andares, que eu tava louca pra andar. A gente tem uma vontade besta, né? Eu tava louca pra andar de ônibus de 2 andares. E uma coisa que me chamou muita atenção é que assim que você entra no ônibus de 2 andares, tem lugar pra colocar mala. Tudo bem que você tem que colocar num lugar e você senta, né? Mas eu achei isso muito legal, super organizado. Aí ele colocou a minha 177 milhões de malas, isso ele foi muito paciente, porque ele carregou essas minhas malas. Hoje eu fico pensando, gente, que doido, né? Eu tinha acabado de conhecer a pessoa e ela lá me ajudando, carregando mala. Um fofo. E aí ele me mostrou a cidade, aí começou a chover, ele me levou até a acomodação. A acomodação também era bem no centro, bem no coração de Dublin, na Parnell Street, do ladinho da Alcônia. E aí eu cheguei na minha acomodação, já fiz amizade. Aí eu liguei rapidão pra minha mãe. Falei: mãe, tá tudo certo, deu tudo bem, tá tudo ok. E partiu conhecer, desbravar a Irlanda. Ah, mas antes disso, esqueci de contar um negócio. Desses 3 amigos, um era o Gabi, o outro era uma menina. A terceira pessoa é uma pessoa muito especial, né? Essa pessoa é o meu marido, Bruno Prete, meu sócio, marido. Esse aqui, ó, era outra pessoa. Enfim, gente, voltando à história, liguei pra minha mãe, falei: tá tudo ok, tomei um banho, fiz amizade com o pessoal da acomodação e ó, partiu desbravar a Irlanda. Fui pro Temple Bar, conheci um monte de gente, fiz amizade, já peguei o número da galera, vamos marcar mais vezes, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro. Eu tenho diversas fotos desse dia, eu vou postar aqui tudo pra vocês darem uma olhada como é que foi meu primeiro dia. Gente, eu lembro desses dias como se fosse ontem, o início do meu intercâmbio, e eu lembro com tanto carinho, com tanto amor, porque eu tinha 22 aninhos e assim, eu era novinha de tudo e tomei uma decisão tão importante, querendo ou não, abrir mão do meu emprego, de ficar perto da minha família, de ficar perto dos meus amigos. E hoje eu olho pra trás e falo: cara, que decisão maravilhosa que eu tomei. Como fazer o intercâmbio sozinha foi uma experiência incrível. Primeiro porque você descobre o quão legal é a sua própria companhia. Eu acho que viajar sozinha tem disso. Conheço novas pessoas, faço muitas amizades. Eu amadureci demais com toda essa experiência. Foi incrível realmente você viajar by yourself, porque você acaba desbravando muito mais. Porque quando você tem alguém, claro que também tem todos os seus lados positivos de viajar com uma pessoa, porque você sempre vai ter uma companhia e você nunca vai estar sozinha e um cuida do outro. Mas também tem sim os seus lados positivos de viajar sozinha, porque eu acredito que quando você tá sozinha, você acaba arriscando um pouco mais, porque você precisa socializar, você precisa conhecer novas pessoas, então você não fica tão em casa. Gente, uma dica que eu tenho pra vocês: se você tá me assistindo e se você tem um sonho de fazer intercâmbio e você deixa de fazer esse sonho porque não tem alguém pra ir junto com você, eu estou aqui te dizendo o quanto isso mudou a minha vida. E eu espero ser uma inspiração pra você. Talvez se eu tivesse assistido esse vídeo eu teria ido antes, porque por muitas vezes eu deixei de fazer o meu intercâmbio esperando que alguém fosse comigo. E quando eu decidi ir sozinha, nossa, foi a melhor experiência que eu poderia ter na minha vida. Então é isso. Arrisquem, claro.
claro, arrisquem com organização, arrisquem com muitas pesquisas, arrisquem com uma agência que possa auxiliar você em todo esse processo, uma agência de confiança, porque quando você tá lá sozinha, você precisa de um auxílio, e eu acredito que isso casa muito com o que hoje a Blue tem a oferecer. Não foi à toa que eu e o Bruno, a gente criou esse formato de atendimento para Blue, porque um dia eu fui intercambista e eu sei exatamente o quanto uma ajuda, quanto um auxílio pode fazer a diferença, principalmente no início do intercâmbio, onde a gente não conhece as pessoas, os países, a cultura, o idioma, a gente não tá acostumado com o clima, e ter realmente uma agência que possa te auxiliar nisso faz toda a diferença. Mas o que eu mais quero incentivar vocês é corram atrás dos sonhos de vocês, porque eu tenho certeza que essa experiência muda completamente a sua vida. E se eu tenho uma mensagem pra dizer é que eu tenho uma gratidão eterna pela Luana de 22 anos. Mesmo ela sendo meio doidinha, meio festeira, fala alto, dá risada alto, algumas coisas não mudaram não. Mas foi por conta dessa menina de 22 anos que hoje eu conquistei as coisas que eu conquistei. Então, gratidão, Luana de 22 anos. Eu realmente agradeço muito por cada passo, por cada decisão que eu tomei lá atrás. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que eu tenha incentivado vocês, inspirado vocês a tomar o primeiro passo, que às vezes é tão difícil, né? A gente tem aquele medinho, aquele friozinho na barriga. E eu quero saber de vocês, o que impede vocês de fazer esse intercâmbio? O que impede de viajar sozinho? Conta aqui pra gente, escreve aqui pra mim qual é a sua opinião, quais são os seus medos e qual é o próximo vídeo, o que vocês querem assistir aqui no nosso canal. E não esqueça de ativar as notificações, seguir a gente nas redes sociais, curtir o vídeo, comentar o que você achou e compartilhar. Se você sabe que tem aquela pessoa que tá com um certo medinho de fazer intercâmbio, ó, fulano, ó a história dessa menina aí, ela foi sozinha, toma coragem, vai, arrisca, certo? Um grande beijo e a gente se vê próxima semana. Espero que vocês tenham gostado, viu? Foi feito com coração. Beijo. Tchau!